Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro. E o tema de nossa aula de hoje são as medidas cautelares diversas da prisão. Bom, o Código de Processo Penal, CPP, prevê algumas medidas cautelares ou alternativas que visam a garantia da efetividade do processo de modo eficiente antes da sentença penal. As medidas cautelares representam alternativas à medida de prisão, sendo aplicadas de forma isolada ou cumulativamente, de modo prévio à decisão que estabelece a prisão propriamente dita. O principal objetivo é diminuir os altos índices de prisões desnecessárias e autoritárias, criando alternativas ao encarceramento e poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente. A medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas em razão da proporcionalidade houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. Atenção, as medidas cautelares diversas da prisão são dotadas de caráter substitutivo, alternativo à prisão cautelar, e apresentam, de certo modo, o estabelecimento de graus de restrição da liberdade. Vale também notar que as medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas de maneira autônoma, ou seja, como medidas que não guardam nenhum vínculo com anterior prisão em flagrante, preventiva ou temporária. E quais seriam os requisitos de tais medidas? Bom, os requisitos para a decretação das medidas cautelares diversas da prisão são a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais. E a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. São 10 as modalidades de medidas cautelares diversas da prisão previstas em rol taxativo, nos artigos 319 e 320 do CPP. Vamos conhecê-las. A primeira medida cautelar é o comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades, de forma a um só tempo, controlar a vida cotidiana e certificar-se do paradeiro do imputado. A segunda medida cautelar é a proibição de acesso ou frequência a determinados lugares, quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações. A terceira medida cautelar é a proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dessa pessoa permanecer distante. Quarta medida cautelar é a proibição de ausentar-se da comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução, servindo para a tutela da prova e da própria eficácia da lei penal. Quinta medida cautelar é o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, quando o acusado tenha residência e trabalhos fixos. A sexta medida cautelar é a suspensão do exercício de função pública ou atividade de natureza econômica ou financeira, quando houver justo receio de sua utilização para a prática de mais infrações penais. A sétima medida é a internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável e houver risco de reiteração. A oitava medida cautelar é a fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar obstrução do andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial. A nona medida cautelar é a monitoração eletrônica, que consiste na sujeição do destinatário à fiscalização por meio de sistemas eletrônicos, de modo a permitir sua imediata localização. Por fim, a 10ª e última medida cautelar é a medida de entrega do passaporte, direcionada principalmente aos réus dos crimes de colarinho branco. A proibição de ausentar-se do país será comunicada pelo juiz às autoridades encarregadas de fiscalizar as saídas do território nacional, intimando-se o indiciado ou o acusado para entregar o passaporte no prazo de 24 horas.
Bom, pessoal, e com essas observações encerramos aqui a aula de hoje. Voltamos a ressaltar a importância de você consultar o material disponibilizado em sua área do aluno em forma de e-book. Um abraço, foi um prazer estar com vocês.